Shema Israel. Nós estamos hoje na Paraxá de número 37. Paraxá é a palavra hebraica para porção. E nós estamos no livro de Números, né? Daqui a pouco acaba de novo, gente. Que coisa linda. Quantas vezes nós já tivemos a oportunidade de estudar as leis do Senhor e como que o Senhor tem nos ensinado. E cada vez que a gente pega para estudar, mais ainda Ele tem para nos dar. Basta a gente querer. Como a Ana Clara falou aqui, a porção de hoje, ela é o capítulo 13 ao 15 do livro de Números. E eu estudando essa semana, fiquei meditando bastante a respeito daquilo que o Senhor desejasse que eu trouxesse, aquilo que tocou meu coração. E brevemente vou falar para vocês sobre o que é a porção dessa semana e depois nós vamos falar a respeito do tema que o Senhor tratou comigo essa semana. Essa porção, ela fala que o Senhor permite que o povo de Israel envie pessoas para olharem o lugar o qual o Senhor falou que daria a Israel, que é a terra de Canaã. E nas 12 tribos, de cada uma é levantado um líder, um príncipe, né, daquela tribo. E o nome dele é dado inclusive por Deus. Aqui no capítulo de número 13 a gente vê isso. Esses 12 nomes são dados pelo Senhor. Mas se você for lá em Deuteronômio, no capítulo 1, você vai ver que isso não foi uma ordem de Deus mandar espias até a nação, até a região de Canaã. Isso foi um pedido que foi atendido por Deus. Deus concedeu que eles mandassem. E na sequência aqui, né, desenvolver da história, os espias vão para lá, ficam lá 40 dias olhando aquele lugar. O povo pede para eles olharem como é a terra, quem está lá, como eles são, e se a terra é boa, se tem leite, se tem mel, enfim. Como é que eles vão chegar, que lugar que eles vão entrar. E quando aqueles homens voltam, eles falam realmente como a terra é, que ela mana leite, ela mana mel, ou seja, é uma terra de fartura. Inclusive, eles trazem um cacho de uva muito grande, que é necessário várias pessoas para carregarem aquele cacho. Mas, para opor a todo o bom testemunho que eles dão, de falarem que a terra é boa, eles já começam a falar que eles não vão dar conta, que aquela terra vai devorá-los, que aquelas pessoas, porque lá viviam homens que eram gigantes, né? E aqueles homens iam matá-los, eles seriam como gafanhotos perante aqueles homens, aquela terra devorava as pessoas. Então, ao mesmo tempo que eles falaram, deram realmente um relato perfeito de como a terra era, trouxeram até o fruto para mostrar. Em contrapartida, eles falaram que não, nós não vamos conseguir. E Deus fica muito aborrecido com esse relato e ele se ira realmente contra aquele povo naquele momento, porque de 12 pessoas, 10 estavam com uma palavra negativa contra tudo aquilo que Deus falou que faria. Somente Josué e Caleb realmente creram e disseram que se o Senhor está conosco, nós vamos e Deus vai nos dar. E o que eu quero tentar hoje para nós aqui, a palavra que Deus trabalhou no meu coração essa semana, ela está lá no capítulo 14, abra sua Bíblia, versículos 21 ao 23. Esses versículos eles falam do que Deus fala a respeito de toda a reação daquele povo mediante o relato negativo dos espias, né? É o juízo de Deus aqui, olha. Versículo 21. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz.
Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. É interessante a gente observar aqui que o versículo 22, o Senhor chega a falar que foram 10 vezes que o povo de Israel se levantou contra Deus. E às vezes eles se levantavam contra Deus através de Moisés, eles iam reclamar com Moisés. Outras vezes, que era a maioria das vezes, em algumas vezes era Moisés e Arão, estavam juntos, eles iam falar, reclamar com Moisés e Arão. E houve até uma vez que eles reclamaram sozinhos mesmo, ou seja, estão reclamando com Deus, diretamente com o Senhor, a respeito dos ocorridos com eles ali. Até esse momento aqui do relato dos espias. E eu queria rapidamente dar uma olhada com vocês dentro essa citação do Senhor aqui, que 10 vezes vocês se rebelaram contra mim. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia, vai lá no livro de Êxodo, e aqui há um relato a respeito da rebeldia de Israel contra Deus. Êxodo 14, versículos 11 ao 12. Êxodo 14, versículos 11 e 12, amém? Disseram a Moisés: será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Esse primeiro episódio aqui que eu estou citando para vocês é aquele momento onde o Senhor liberta a nação de Israel de dentro do Egito. Eles estão caminhando ali e eles se deparam com a seguinte situação: na frente tinha o mar e atrás estava vindo o faraó com o seu exército. Então, após passar por todo aquele processo tremendo de milagres, onde Deus ali operou poderosamente no meio da nação do Egito, preservou Israel, tirou eles de lá, eles começam a sair, o caminho deles é liberdade. Acontece algo que eles ali já chocam com aquilo, tudo que eles acabaram de passar, eles têm uma reação contrária. E a primeira coisa que eles falam é reclamar com Moisés. E ali nós sabemos que na sequência, Moisés fala com o Senhor ele fala para Moisés: olha, diga ao povo que marche. E nós sabemos que Israel passou a pés enxutos dentro do mar. E logo depois o mar ele se fechou novamente e matou todo o exército do faraó. Então aqui nós temos um relato a respeito de reclamações, de murmurações. Logo em sequência, você não precisa abrir, no mesmo livro de Êxodo capítulo 15, eles vão caminhar 3 dias após saírem do Mar Vermelho, atravessarem o mar, e eles têm sede. E aí eles vão reclamar de novo com Moisés. Eles chegam num lugar, a água é amarga, ou seja, uma água que não era própria para consumo. E ali novamente eles reclamam. E ali o Senhor, através da oração, da intercessão de Moisés, ele manda que Moisés ali ele faça algo a respeito daquela água, e a água se torna boa para o consumo. Mais à frente, lá em Êxodo 32, é aquele trecho onde nós sabemos sobre o bezerro de ouro, né? O povo estava lá esperando, e eles começaram a indagar com Arão agora: olha, esse Moisés aí sumiu, cadê esse Moisés que não volta? Tem 40 dias que ele está lá em cima. E começa ali a falar na cabeça de Arão, e aí nasce o bezerro de ouro, e a idolatria ali manifesta no meio do povo. Quer dizer, novamente o povo reclama, o povo vai por um caminho mau. E quando Moisés desce e ele vê o que está acontecendo ali, porque o Senhor lá mesmo no monte já avisou para ele olha o que o povo está fazendo, entende o que o povo está fazendo, ele joga as tábuas ali que Deus tinha acabado de dar a respeito dos mandamentos,
joga ali, elas se quebram e o juízo de Deus vem sobre aquele povo. Moisés novamente intercede e por aí vai. São, como o Senhor disse aqui, são 10 vezes as quais Israel se levanta, Israel murmura, Israel reclama, e a última delas é essa que está nessa porção de hoje, onde nós vemos que mediante comentários, né, porque é um relato verídico, e depois vem comentários contrários àquilo que Deus podia fazer, o povo se desespera de novo, o povo começa a reclamar, o povo fala que vai morrer novamente. Se você for lá agora em Números 14, 2, você vai ler, olha, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, porque eles ficaram desesperados, eles não viram, eles não enxergavam saída para eles. Nós saímos do Egito, no meio dessas 10 vezes das reclamações aí, houve reclamações sobre água, sobre comida, sobre carne, e cada vez que eles reclamavam, eles falavam que lá no Egito eles tinham essas coisas, que lá no Egito era diferente. E aqui, quando eles batem ali, olha, estão próximos àquilo que Deus tinha para fazer na vida deles. Eles não conseguem enxergar o que realmente Deus quer fazer. Eles só conseguem olhar para aquilo que eles pensam, para aquilo que está dentro deles, para aquilo que eles acham. E a boca deles se enche novamente de murmurações. E em todos esses episódios, como eu disse no início, de alguma maneira, sempre Israel se levanta contra Deus, seja diretamente a Moisés, a Arão, ou mesmo falando diretamente ao Senhor. E as reclamações são muitas, eles têm medo de morrer, eles têm medo do mar, eles têm medo da sede, eles têm a fome, enfim. Eles reclamam porque têm medo dos desafios da vida nova que eles iriam ter em Canaã. No final das contas é isso, porque todas as oportunidades que eles tiveram de orar, eles preferiram reclamar. A nossa vida hoje, a vida deles lá, a vida daquelas crianças que estão crescendo aqui no nosso meio, porque esses pequenos eles já passam por desafios aonde eles vivem, na escola, no meio das famílias, sempre ela vai ser uma vida que vai ser confrontada. Em muitas coisas a gente vai ser confrontado, mas o que faz a diferença na vida daqueles que realmente assumem a palavra do Senhor como instrução para nós, para mim, para você, é como a gente reage mediante as circunstâncias. Aquele povo tinha sido liberto de uma coisa que a gente não tem nem noção do que é. Alguém aqui sabe o que é ser escravo? Alguém sabe aqui o que é passar fome, que viver uma vida de miséria tão grande, sendo sujeito a chicotadas, a ficar construindo algo que não é para você usufruir, a passar fome, a ver a sua família morrendo? Nós não sabemos o que é isso. Aquele povo passou um nível de sofrimento tão grande, mas em contrapartida eles viram a glória de Deus de uma forma também que até hoje eu acho que ninguém nunca viu. Mas bastou eles saírem daquele lugar, bastou a libertação entrando na vida deles, que tudo era problema. Tudo era problema. Pastora, fome não é problema, sede não é problema, medo da morte, né? O mar, sim, é problema. Mas só que a gente nunca pode esquecer o que a gente passou antes. E com muita facilidade, às vezes, a gente abre mão das coisas que a gente vivia antes, tem uma memória, assim, muito fraca, né? Para esquecer mesmo o sofrimento que a gente tinha quando não estava na presença de Deus. A gente tem muita facilidade de hoje aniquilar tudo aquilo que a gente vivia quando não conhecia Jesus. E com isso a gente invalida a salvação. Com isso a gente diminui o sacrifício do Senhor. A Ana falou isso aqui mais cedo, quando ela estava falando antes da pregação, que a gente nunca pode esquecer do sacrifício dele. E no meio dessas murmurações,
E é muito interessante porque Jesus ele falou o seguinte, lá em Mateus 12. A boca fala do que o coração está cheio. Você vê que aquelas pessoas saíram do Egito, mas o Egito estava dentro delas ainda. Porque a vida que elas tinham no Egito era uma vida de sofrimento que não tinha esperança. Eles não tinham esperança naquele lugar. Eles viviam ali, amanheciam e dormiam, vendo quem que ia morrer agora, quem que agora ia ficar sem a família, quando que isso vai acabar. Eles não tinham, mas quando eles saíram de lá, não, eles tinham esperança, porque Deus estava à frente deles. Deus levantou alguém ali para libertá-los e estava guiando eles por um caminho. Mas dentro deles, as coisas não tinham mudado ainda. E eu vejo que muitas vezes conosco hoje ainda é assim. Nós aceitamos Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ele, nós falamos que nós agora somos servos e servas do Senhor, mas dentro de nós as coisas estão amargas ainda. Dentro de nós, o Egito ainda está predominando. É como se a gente continuasse vivendo lá. É como se a gente ainda estivesse lá sem esperança. Porque cada vez que eles murmuravam, que eles declaravam que eles não tinham esperança. Que tudo aquilo que eles haviam passado antes não tinha valor. Que a libertação deles... Gente, o que é mais fácil? Deus tirar uma nação de dentro de outra, da forma como foi feita, ou Deus dá água para aquele povo? O que foi maior? Muito maior foi a libertação, e muito maior é a salvação que nós adquirimos através de Jesus. Então às vezes você olha para as coisas que hoje você luta, porque ninguém aqui está isento de lutas. Hoje você tem a oportunidade de vencer uma batalha com o Senhor, amanhã vem outra. Mas nessas horas a gente esquece realmente o valor que a salvação tem para nós, e a gente invalida todo o plano de Deus na nossa vida por conta das dificuldades que nós passamos aqui. E é por isso que nessa noite, durante toda essa semana, o que eu fiquei meditando nessa palavra é a respeito da minha boca. É a respeito da nossa boca. O tema de hoje é eu e a minha boca. Entende? Por quê? Porque se Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio, a minha boca é o veículo de transporte. Foi essa boca lá dos israelitas que fez com que Deus anotasse que 10 vezes vocês se rebelaram contra mim. Porque foram 10 episódios de murmuração. E quantas vezes na nossa vida, eu não posso contar 10 não. Você pode contar 10 vezes só que você murmurou? Você pode? Alguém tem coragem de levantar a mão e falar, só 10 vezes que eu murmurei na minha vida até hoje? Eu não tenho coragem de falar isso. Por quê? Porque infelizmente a gente tem o hábito da reclamação. A gente tem o hábito de falar. Às vezes você não tem nada para falar, aí você reclama. Só para falar mesmo. Um dia o pastor Vitor falou assim, uma pregação que ele falou aqui uma vez, ele usou uma frase de alguém que ele conhece, que é o seguinte: o calado ele sempre vence. E é uma verdade. Porque muitas vezes na nossa vida, se nós tivéssemos ficado com a boca fechada, talvez a gente não tivesse que sair por aí fazendo um monte de concertos. É uma grande verdade mesmo. É a oportunidade que a gente perde às vezes de ficar calado. É a oportunidade às vezes que você tem de não falar de ninguém, nem de si mesmo. Porque não estou dizendo aqui que é simplesmente você está falando de alguém, não. Às vezes você está falando de você mesmo. A sua incredulidade quanto a você e ao que Deus pode fazer na sua vida, ela é tão grande que você mesmo se amaldiçoa. Não precisa ninguém fazer isso com você, não. Você mesmo se incapacita. Deus fala que te capacita, mas você fala que não, Deus não me capacita. Eu não presto para isso, eu não vou conseguir isso. E é assim que a gente faz. Por quê? Porque é o que está dentro da gente.
É o que está dentro. O Senhor Jesus falou, o que está dentro de nós é o que sai pela nossa boca. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Existe uma outra frase também que hoje eu estava me lembrando, que ela é o seguinte: você é o que você come. Vocês já ouviram? As pessoas usam isso muito também em questão de dieta, né? De alimento mesmo. Mas ela pode ser muito aplicada na nossa vida com Deus. Você é o que você come. E é verdade. De que eu tenho alimentado a minha vida? Onde que eu tenho gastado o meu tempo? Com o que eu tenho prendido a minha atenção? Porque nós somos compostos de alma, espírito e o nosso corpo. Então, assim, se eu não me alimento bem, fisicamente falando, eu vou ter problemas de saúde. Eu vou lidar com alguma dificuldade em relação ao meu peso. E se eu não alimento bem o meu espírito, a minha alma ela está sempre atribulada. Por quê? Porque tudo que eu busco são coisas que é um alimento ruim para mim. Vamos dizer assim, que o colesterol da alma fica alto. Algum dos índices, né, da nossa saúde física, o colesterol, triglicéridos. Quer dizer, na nossa alma, se o nosso espírito não está bem alimentado, se eu não cuido de mim, do que está dentro de mim, o que vai sair da minha boca? Só vai sair coisas ruins mesmo. Eu não vou dar crédito para nada que esteja na palavra de Deus. Eu não vou acreditar nem se eu ver o milagre acontecer na minha frente, porque Israel viu o milagre acontecer na frente deles. Eles foram o objeto do milagre, foram eles que saíram de lá. Gente, nós aqui temos testemunho para dar quantos milagres Deus já fez na sua vida, quantos livramentos Deus já te deu. Você é o objeto do milagre, você é o alvo do milagre, e você hoje continua vivendo de uma maneira como se nada tivesse acontecido. Como eu disse, a nossa memória, a gente se aproveita às vezes dela para esquecer. Olha, não lembro disso mais não, isso aí já faz muito tempo já. Nós não devemos ficar nos gabando daquilo que Deus já fez através de nós na vida de outras pessoas. Isso não há glória nenhuma nisso. Você não deve ficar, porque Deus já fez isso na vida de fulano por minha causa. Pecado total isso aí. Mas você tem que se lembrar sempre: Deus já fez isso na minha vida, Deus já fez isso na minha vida, Deus já me curou disso, Deus já me livrou disso. Você tem que se lembrar. Se você tem dificuldade para lembrar, comece a orar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque hoje eu não consigo ver nada, eu não consigo enxergar nada que o Senhor já fez para mim. Eu sou ingrata, eu sou ingrato. E é verdade, irmãos, que o simples fato da gente poder entrar na casa do Senhor, de você levantar da sua cadeira, sentar, levantar, você abrir a sua boca, falar, você respirar, você estar se locomovendo por aí, já é um milagre que nós somos ambulantes. Essa semana meu esposo estava me mostrando uma foto de um homem lá, gente, uma coisa, meu Deus, a gente tem vontade de chorar. O homem, a mão dele parecia um galho de árvore, os pés dele eram cheios de caroços. Ele chegou ao ponto de pedir: corta as minhas mãos, corta os meus braços, porque eu não suporto mais. Ah, pastora, mas não foi comigo, foi com o cara lá, o problema dele, o milagre dele, ou a doença dele. Não, foi com você sim, sabe por quê? Sua mão está aí? Você é perfeito? Pois é, então glorifica a Deus. A gente clama por essas pessoas para que Deus intervenha na vida delas, mas a gente agradece: Senhor, muito obrigado, meu Deus. Mas tem misericórdia daquele homem, daquela mulher, daquela criança, seja lá quem você conhece, que passa uma luta, que tem uma enfermidade. Nós nos tornamos como Israel nessas situações. Nós esquecemos com muita facilidade daquilo que Deus faz na nossa vida. Nós temos uma família, nós pertencemos a uma família. Nós somos filhos, somos pais, né? Somos avós. Nós temos o privilégio de ter a família e vivemos às vezes como se a gente não tivesse ninguém, como se a gente fosse largado por aí. E eu falo para vocês o seguinte: se você não tem hoje o seu pai e a sua mãe físico, mas se você não tem irmãos, talvez você não tenha mais a sua família perto de você, você tem uma família dentro da sua igreja. E se você ignora isso, é porque você quer. Aqui existem pessoas prontas realmente a te ajudar, a te amparar.
a cuidar de você. E a palavra do Senhor diz que se nós não tivermos mais o nosso pai, a nossa mãe, o Senhor, Ele cuida de nós. Ele é o nosso Pai Celestial. Então, em muitas coisas na nossa vida, nós somos ingratos ao Senhor. Nós também nos rebelamos. Por muito pouco, nós blasfemamos contra o Senhor. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. Lá no livro de Jeremias, capítulo 7, verso 9, diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Por que o Senhor fala isso através do profeta Jeremias? Porque Ele nos conhece. Ele sabe muito bem o que tem aí dentro de você. Ele sabe muito bem o que tem dentro de mim. Ele sabe muito bem quem que eu sou quando eu estou sozinha. Quando eu estou dentro da minha casa com meu marido, com a minha filha. Como é que eu falo com as pessoas lá fora. Ele sabe muito bem como que eu me porto lá fora. Então a corrupção, ela não se dá somente através de propina de dinheiro, não. Ela se dá também quando nós dizemos que somos crentes e lá fora não somos nada disso. Nós estamos corrompendo aquilo que dizemos que somos ao Senhor. Não adianta, irmão, você ficar, a minha vida espiritual, se a sua vida espiritual não está conectada com a física, você está com um conceito errado na sua cabeça. A sua vida espiritual é o que você come e a sua vida física vai refletir aquilo que você comeu. Se você come Bíblia, a sua vida espiritual está bem alimentada e a sua vida física vai ser uma vida de testemunho. Agora, se você come esses lixos que têm sido oferecidos por aí, as distrações, se você por muito pouco tem reclamado do Senhor, tem reclamado das pessoas, você não tem nada para oferecer. Qual é o testemunho que nós estamos dando? Nós não temos testemunho para dar. E a primeira missão do crente é dar testemunho, sim. É o mínimo que você sabe hoje da palavra de Deus. Você é responsável por viver isso. Nós não podemos viver como nós não conhecêssemos o Senhor. Se existe Egito dentro de nós ainda, ele precisa de sair. Ele precisa dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Se tem trevas dentro de nós, elas têm que sair, porque a luz de Deus tem que resplandecer na nossa vida. A nossa boca não pode ser uma portadora de maldições, de pessimismo. Gente, eu tenho pavor de quando eu começo a conversar com uma pessoa e eu falo para ela uma notícia legal, ela já vem com pessimismo em cima daquilo que eu estou falando. E muitas vezes a conversa é de um crente para o outro. Não é de pessoas lá fora não, porque lá fora as pessoas não conhecem a Jesus. Mas você não. Quando alguém chegar para você e falar, olha, essa situação não vai dar certo não. Olha, você toma cuidado com isso aí. Você, olha, vigia, toma cuidado com o que você está falando. E a boca da pessoa está cheia do quê? Do que está no coração dela. Porque ela não crê. Um pessimista, ele só vê o mal. O pessimista, ele não sabe julgar. O pessimista, ele não sabe apontar. Porque ele não crê. A verdade é que ele não crê. Para que Deus serve na vida dele? Não serve para nada. Porque o pessimista é aquele que não tem fé. Ele não tem esperança de que as coisas realmente podem ser boas, porque ele serve a Deus. E nós não podemos ser assim. Nós somos aqueles que levam a palavra de esperança. Nós somos quem mostra para o outro que a fé, ela realmente é necessária na nossa vida e ela vai transformar as coisas, porque Deus está conosco. Nós não podemos viver no caminho contrário. A verdade é que quando Israel se levantava e se rebelava contra Deus, era como se a placa de Canaã está para cá e eles estão fazendo o seguinte, ó. É a mesma coisa que eu faço. Reino de Deus, eternidade, vida com Deus está para cá. Eu sou crente, estou falando coisas totalmente contrárias àquilo que a palavra do Senhor diz, contrárias ao testemunho que eu tenho que dar. Eu estou retrocedendo, eu estou voltando para o Egito. Eu não posso voltar para o Egito. Vocês não podem voltar para o Egito, porque Egito é lugar de escravidão, é lugar de morte, é lugar que não tem para onde ir mais, é fim. E vida com Deus é eternidade, é liberdade no Senhor, é poder olhar para as coisas e ver sim, as coisas estão ruins hoje, mas elas vão melhorar,
porque eu sirvo a um Deus de milagres. Mas a gente precisa continuar com o foco no Senhor. A gente não pode se distrair com as coisas aqui, porque, como eu disse, se você distrair com as suas lutas, acabou a sua vida. Jesus disse que nós teríamos aflições. Foi Ele que disse. Então Ele disse que, olha, você não está isento de passar dificuldade, não. Você vai continuar passando a dificuldade, mas com Ele nós temos esperança. Com Ele realmente nós temos para onde ir. Nós sabemos que nós não vamos ficar por aqui. Amém? Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Gente, a língua é tão pequena, né? Dentro da nossa boca, guardada. É interessante porque, além de tudo, ela fica guardada. Olha que interessante. Ela não fica do lado de fora igual a mão, igual o pé. Ela ainda tem um recipiente ainda. E a gente abre, e envenena, e amaldiçoa, e desmerece, e desacredita. É como eu disse antes aqui. Na dúvida, fica calado. Porque o nervoso passa, a cabeça esfria, a mente libera, você ora, o Senhor vai, tira aquela nuvem que estava na sua cabeça, aquele bloqueio, e aí sim, você abre a boca para falar as coisas que Deus vai tratar com você. Mas toma cuidado, no meio da sua dificuldade, no meio da sua frustração, no meio da sua decepção, com as pessoas, com as circunstâncias, porque com Deus eu garanto para você, sem dúvida, com Deus você nunca vai ficar decepcionado. E se você acha que está decepcionado com Deus, você está muito enganado no seu conceito do que Deus é na sua vida. Deus tem todo o direito de estar decepcionado comigo, todo o direito, porque eu sou falha, miserável, pecadora. Quando eu quero acertar, eu erro. O apóstolo Paulo falava isso, e assim é até hoje. Agora ele não, ele é justo, ele é perfeito, ele é santo, ele não erra não. Ele não erra nas suas escolhas, ele não errou quando fez você nascer, ele não errou quando te deu um propósito. A gente que erra, a gente que vive querendo um caminho que não é bom, a gente que vive correndo de Deus. Então Deus, Ele nunca decepciona ninguém, nem vai decepcionar, porque Ele nos criou a imagem e semelhança do Filho dEle. Então a Ele a gente tem que sempre dar ouvido e tomar cuidado, porque por conta de pessoas, às vezes, você abandona o Senhor. Você começa a murmurar, você começa a reclamar, e quando vê, você já está lá do lado de fora na rua. Isso é muito perigoso, irmãos. E quando você está lá na rua, o passo para você voltar para o mundo, né? Sair da presença de Deus, ele é muito rápido. É uma linha muito fina mesmo. E hoje, né? Nós primeiro passamos pelo nosso processo de libertação com o Senhor, como Israel passou também. E depois, nas nossas circunstâncias de vida, nas nossas dificuldades, muitas vezes a gente está fazendo igualzinho a nação de Israel. Nós reclamamos porque nos faltam as coisas o tempo todo: alimento, pessoas, relacionamentos, roupas, bens. Deus, em seu grande e perfeito amor, é misericordioso. E Ele diz lá em Isaías 43, olha só que linda essa frase: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Olha que coisa linda. Senhor, Ele diz para nós: olha, sou eu, não é outra pessoa, não é outro ser celestial, é o próprio Deus. Ele vem e apaga as nossas transgressões e não se lembra mais dos nossos pecados. Mas voltando a esse trecho aqui, que eu falei que é a base de hoje, onde o Senhor fala que 10 vezes Israel se levantou contra ele e se rebelou, eu fiquei pensando: mas Senhor, o Senhor falou que apaga, o Senhor mesmo que apaga, e aí? Mas o Senhor falou agora que está registrado 10 vezes, como é que fica esse negócio? E aí eu estudando,
E eu tive assim um entendimento que eu creio que Deus mesmo trouxe para mim dessa palavra. Deus diz que é Ele mesmo que apaga as nossas transgressões, mas o que mantém essa lista vazia é o que eu faço a partir do momento em que fui perdoado. Porque a verdade é que quanto mais voltamos e repetimos os mesmos erros, ignoramos o perdão que nos foi concedido. É como se você pegasse aquela sua canetinha marca-texto que tem lá na sua casa. Tem gente que gosta de verde, amarelo, azul, rosa, né? Tem gente que usa para marcar a Bíblia. É como se hoje você faz uma coisa errada, o Senhor vai, te perdoa. Você pediu perdão, Ele vê ali no seu coração realmente um arrependimento. Ele te perdoa e Ele faz o que Ele falou aqui em Isaías. E Ele vai lá e apaga. Só que amanhã você faz de novo. Aí depois você faz de novo, você faz de novo, você faz de novo. É a canetinha do marca-texto que você usa. Você não quer que Deus apaga, não. Você mesmo vai lá e escreve: não, Senhor, peraí, vou fazer de novo. Fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. Por isso Deus fala que 10 vezes. Porque, irmãos, é o mesmo pecado. É a murmuração, é a reclamação do povo de Israel contra Ele. Então, toda vez que você fica repetindo o mesmo erro, não é que Deus não quer te perdoar, não, é você que não quer ser perdoado. A sua atitude posterior ao pedido de perdão, ela vai contra a tudo que você falou. São as famosas lágrimas de crocodilo. Já ouviram essa expressão? A pessoa chora, ela grita, ela esperneia, ela pede pelo amor de Deus, ela ajoelha, ela deita no chão: Senhor, tem misericórdia de mim. Passa um pouquinho de tempo, ela faz a mesma coisa de novo. Então, o objetivo do Senhor é não se lembrar mais do nosso pecado. É isso que Ele quer você limpo, lavado e remido. Mas nós vamos lá e fazemos de novo. Por isso Deus ressaltou aqui: olha, 10 vezes vocês fizeram isso contra mim. E que juízo terrível que veio nessa porção aqui, amados. Aqueles 10 homens que se levantaram contra tudo aquilo que Deus falou que poderia fazer, aqueles homens morreram de uma praga. E aquela geração de 20 anos para cima, como meu esposo falou aqui outro dia, em outra porção, aquela geração que foi recrutada para a guerra, aqueles homens que era Deus que ia pegar e falar: é você mesmo que vai guerrear. Eles não quiseram, eles saíram fora. Não, a gente está com medo, a gente não consegue, a gente é incapaz, Deus vai matar a gente no deserto. A palavra deles se cumpriu. Esses homens morreram no deserto. O Senhor falou: 40 anos vocês vão ficar rodando pelo deserto, por causa dos 40 dias que os espias estiveram lá, olhando a terra. Vocês vão todos morrer pelo deserto. Vocês imaginam que eles falaram o seguinte: o Senhor vai matar nós, os nossos filhos, nossas mulheres? Não. Eles, os homens, aqueles homens que Deus levantou para guerrear, foram esses mesmos homens que tomaram o juízo do Senhor, porque eles não creram naquilo que Deus falou que ia fazer. Eles não creram. Irmãos, a luta da gente é um desafio todo dia. Mas se você não crê que Deus te levanta para guerrear, você vai morrer. Você vai morrer nesse deserto aqui, sim. Você vai fazer igualzinho aquela geração. Sabe por quê? Porque você fala que você é incapaz e que Deus não pode te capacitar. A maldição está dentro da sua boca. Esse pecado de murmuração, o Senhor Ele abomina, porque isso prova a nossa falta de fé. Nós mostramos a Deus: olha, Senhor, tudo bem, o Senhor já me tirou do Egito, eu já aceitei Jesus no meu coração, mas vou falar para o Senhor, essas coisas aqui, eu não acho que o Senhor é capaz de fazer, não. Então faz o seguinte: fica o Senhor aí, eu aqui, vou continuar aqui com a minha vidinha, o Senhor continua aí. Quando o negócio apertar, eu grito. Mas eu me movimentar e fazer as coisas, não, Senhor, sabe por que eu não vou conseguir? Eu sei que o Senhor não vai, eu não acredito que o Senhor vai me capacitar. É isso que a gente está falando para Deus, todas as vezes. E aí a gente está anotando lá no livro da nossa vida, porque existe um livro que vai ser lido naquele dia quando Jesus voltar. Não se engane.
Não pegue o versículo de Isaías 43 e tire ele do contexto da palavra de Deus. Ele diz que apaga a nossa transgressão, mas é a transgressão que em você gerou arrependimento genuíno e gerou vida em você. Não é aquilo que você, todo dia continua fazendo, todo dia continua murmurando, todo dia está questionando a Deus, todo dia está falando mal de um, falando mal de outro, todo dia está desacreditando o Deus que você diz que serve. Essas coisas vão ficar registradas, elas não vão ser apagadas, não. Não é porque Deus não quer, não, é porque você não quer. Como eu disse para vocês, a nossa boca, um recipiente tão pequeno, a língua tão pequena, e quanta brasa ela pode fazer incendiar a nossa vida ao ponto de nos aniquilar. A nossa salvação, às vezes, ela está ela está em risco de acordo com o que a gente fala por aí. Porque em vez de você pregar vida, você fica pregando morte para as pessoas e para você mesmo. Como é que você prega Jesus para as pessoas? Você prega vida. Mas quando você prega incredulidade, você prega morte. E foi isso que aconteceu aqui com essas pessoas. A palavra delas foi o que levou elas a morrer. O Senhor falou, olha só, segundo aquilo que vocês disseram, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Nós desprezamos a Deus quando nós não cremos no poder dele sobre a nossa vida. Nós desprezamos a Deus quando nós somos pessimistas em relação às coisas que são faladas conosco. Eu estou dando para você uma palavra que hoje você pode estar olhando para mim e falar, é muito fácil para ela falar. Essa que é a verdade. Se você não crê que isso aqui realmente pode gerar vida em você, conhecimento de Deus e força para você lutar, você está sentado aí, irmãos, e está perdendo seu tempo. Não perca seu tempo, Jesus está voltando. Jesus tem esperado de nós atitude diferenciada. Tem tanta gente lá fora precisando ouvir de Jesus, e às vezes a gente se acaba tanto em si mesmo. Eu. Para quantas pessoas você pregou o evangelho esse ano? Você falou de Jesus para quem? Para quem? Por quem que você orou? Realmente uma oração mostrando a fé que você tem, que Deus pode fazer na vida de alguém alguma coisa. Não quero nem saber se aconteceu ou não, mas por quantas pessoas a gente orou? Para quem você falou de Jesus? Com quantas pessoas você falou um versículo da Bíblia? Você sabe o versículo da Bíblia? Ninguém precisa decorar a Bíblia toda, não. Mas um versículo, você sabe? Que na nossa boca esteja a palavra de Deus. Mas se eu perguntar para você várias coisas que estão sendo faladas lá fora, talvez você me diga e eu não quero saber. Entende? Nós estamos perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo. Aquilo que gera vida é a palavra de Deus. Aquilo que quebra maldição na vida das pessoas e na sua é a palavra de Deus. É disso que você tem que viver. O seu alimento é esse. Porque você quer que haja um relato lá com o Senhor. Daniele 10 vezes reclamou e não mudou. Será que a gente quer isso? Porque isso está contando. Não acha que isso não está contando, não. Você fica falando que Deus não é justo, porque Deus não fez isso, porque Deus não fez aquilo. Toma cuidado, irmão, com o que sai da sua boca. Toma cuidado como que você fala com as pessoas. As pessoas têm que ver Jesus na sua vida e não o mundo. O que está ocupando o nosso tempo? O que está alimentando a gente? Por que está alimentando a gente? Está saindo pela nossa boca. Então analisa aí como é que está sendo a sua vida. O que você está levando para as pessoas no seu dia a dia? Você está dando testemunho ou é testemunho? Né? Porque testemunho é um testemunho contrário. As pessoas têm vontade de ser crente porque você é crente. As pessoas olham para você, nossa, eu quero ser crente igual ela, igual ele, ou não.
As pessoas olham para você e falam: nossa, eu queria orar igual fulano, eu queria saber as coisas de Deus igual fulana. Ou não. Ou lá no seu trabalho, você concorda com tudo que é feito lá de errado, você é omisso nas coisas que você pode fazer e não faz. Quando você tem oportunidade para falar, você reclama junto com todo mundo. Porque inclusive dentro dos 10 episódios que o Senhor fala que Israel se rebelou com eles, foi o seguinte: quando Israel saiu do Egito, não saiu somente israelitas. Muitas pessoas de outras nações que estavam lá no meio do Egito saíram junto também. Eu creio que muitas porque creram realmente no Deus de Israel, e outras porque aproveitaram a oportunidade e vão embora também. Um dia essas pessoas que não eram israelitas, elas começaram a falar que estavam com saudade da comida lá do Egito. E aí sabe o que aconteceu? Em vez da nação de Israel virar e falar: que isso? Você foi liberto, você hoje tem a oportunidade de ir para uma terra que manda leite e mel. Não, eles juntaram e começaram a reclamar também. Será que lá fora hoje a gente faz isso? Não, né? Não faz não. Não tem ninguém que faz isso. Porque às vezes a gente é assim, em vez da gente ser o que faz, a gente vê: ai, mas eu fico com uma vergonha. Nossa, o negócio até vem na minha cabeça para eu falar, mas aí eu olho para a pessoa e eu travo. Gente, trava não, pelo amor de Deus. Quem tem que travar é o inferno. Quem tem que travar é Satanás quando vê você. Não é você que tem que falar: ai, eu queria falar um negócio, mas aí passou, eu não falei. Fala. Se você vai falar de Jesus, se você quer quebrar a maldição, se você quer ir contra o mundo lá fora, fala. Usa a boca que você tem para abençoar, para levar salvação, para libertar. Mas não se mistura a multidão, não. Nós não podemos ser assim, irmãos. Há em nós uma missão muito grande. E a gente às vezes vive só em função de si mesmos. Se a minha família está bem, se meu marido está bem, se meu irmão está bem, se minha mãe está bem, se eu estou bem, se meu trabalho está bem, se eu tenho namorado, se eu não tenho namorado, se eu tenho dinheiro, tenho roupa, se eu vou comer hoje um sanduíche, se eu vou poder ir num lugar caro, se eu não vou poder. Pelo amor de Deus, isso tudo aí vai ficar por aqui. Inclusive seu marido, a sua namorada, se eles não aceitarem Jesus. Mas e você com Deus? Como é que vai ser? A sua vida com o Senhor, ela é individual. O negócio é tão, o mistério é tão lindo que é o seguinte: salvação individual, não é? Salvação individual. Só que quando você vive a sua salvação, você influencia um monte de gente. Olha que coisa linda. Então, quando a sua boca está cheia de salvação, de evangelho, você ainda influencia pessoas para o reino. Entende? Então, a nossa boca, um órgão tão pequeno, ela tem que incendiar, é para poder brilhar a luz de Deus, e não para se misturar com aquilo que está lá fora. Nós precisamos realmente fazer a diferença. Amém? Lá em Provérbios, capítulo 21, ele diz o seguinte, versículo 23: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Coisa linda esse provérbio. Quando a gente, como eu disse aqui um pouco antes, quando a gente passa uma luta, uma dificuldade, a nossa cabeça fica cheia. Ou às vezes você não está passando luta nenhuma. Eu vou falar para você, sabe aquele dia que você acorda muito bem, tá bem, tô bem, vou fazer minhas coisas. De repente, a cabeça enche, tem um monte de seta do inferno para te atribular. E de repente você está esgotado mentalmente. Você fala: nossa, mãe, tão bem, eu estou com a minha cabeça agora tão cansado, tão cansado. Só que tudo vai funcionar daí para frente de acordo com aquilo que você fizer. Então, talvez, dependendo da sua reação, a sua angústia ela vai passar ou ela vai multiplicar. Por quê? Porque nós precisamos guardar a nossa boca. E uma coisa que a gente está cansado de ensinar aqui nessa casa é que quando você está vendo que o pensamento está ruim, que você percebeu que aquilo ali não é bom, abre a sua boca e repreende. Repreenda esse pensamento mal que está vendo na sua cabeça. Repreende, não aumente. Entende? É repreender no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, esse pensamento não é meu. Eu repreendo ele em nome de Jesus. Não é pegar aquilo que veio soprar na sua mente e pôr para fora.
E aí você fica pior, aí às vezes você ataca alguém, né? Porque dependendo, você, fulano me olhou esquisito hoje, aí você vai com aquela pessoa e você já cria um problema, e você já olha esquisito para ela também, enfim. Muitas coisas acontecem, você começa a reclamar, murmurar, você vai falar de alguém, você vai achar alguma coisa que não existe. E como que isso envenena a gente, como que isso tira a nossa paz, como que isso é perigoso, como que isso está tirando a oportunidade do Espírito Santo dentro de nós. E a nossa carne fica sofrendo, a nossa alma fica angustiada, e aí seu espírito fica abatido, e aí foi o seu dia, e aí você não consegue prestar atenção mais nada para você está bom, tudo está ruim. Como eu disse aqui, nós precisamos ser gratos a Deus por estarmos vivos, e às vezes você, estou vivo, nem consegue perceber, você está vivo, entende? Isso é bênção de Deus sobre nós, porque nós temos hoje mais uma oportunidade de fazer algo diferente para melhorar para o Senhor. E isso reverte na nossa vida. E isso volta para nós. Porque como nós cantamos aqui, os mandamentos do Senhor, eles são bons. E quando nós obedecemos, nós somos abençoados. Porque Deus fez o mandamento para a gente mesmo, não foi para o bicho não. Foi para o ser humano. Foi para o ser humano buscar entender e buscar obedecer, para que ele tenha uma vida plena com Deus. Provérbios 15, 28 também diz o seguinte: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Toda vez que você precisar falar algo com alguém, pensa primeiro. Talvez naquela hora você não tem nada de bom para falar, e você fala o seguinte: vamos fazer o seguinte, depois a gente conversa. É melhor, irmãos, porque dependendo da situação que você está, você não vai falar coisa boa, você vai arrumar uma luta, uma guerra ali, as coisas vão piorar muito, está todo mundo de cabeça quente. Então é melhor aguardar, é meditar, é buscar na palavra de Deus orientação, é buscar uma pessoa que seja servo de Deus para te ajudar. Porque, como eu disse, luta e dificuldade todo mundo tem. Talvez, se aqueles príncipes tivessem chegado, ido no Moisés e no Arão, falado com eles: olha, realmente lá é muito bom, mas é bom demais. Estou nem aguentando carregar esse cacho de uva aqui, coisa linda. Mas eu vou te falar, viu? Eu de mim mesmo não consigo fazer nada não. E aí Moisés e Arão iam conversar com aquelas pessoas. Eles falaram: olha, mas vocês têm que lembrar que nós não estamos aqui sozinhos, nós não chegamos aqui sozinhos não. Foi Deus que nos trouxe até aqui. E daqui até lá é Ele também que vai continuar conosco. E assim a gente tem que ser também nas nossas lutas. Às vezes a gente sente fraco mesmo. Tem dia que você acha que você não vai dar conta. Mas então, busca no Senhor um conselho, uma palavra. Não pega aquela informação e já sai por aí soltando não, porque eles já começaram a levantar ali toda uma multidão dentro do povo de Israel e a difamar o relato que foi dado, porque o relato foi bom. Só que no versículo aqui o Senhor fala: olha, eles infamaram o relato, eles pegaram aquilo que é bom e transformaram em impossível. Isso aqui a gente não vai conseguir não, a gente vai morrer por aqui mesmo, porque Deus tirou a gente de lá, a gente não vai chegar naquele lugar, porque aquelas pessoas são maiores que a gente, lá tem fortaleza, nós não vamos conseguir. Então eles pegaram alguma coisa que era bênção, e eles conseguiram desacreditar daquilo. A melhor coisa que a gente faz é refletir primeiro, é pensar nas coisas que a gente vai falar, pensa no que você vai falar para as outras pessoas. Não vai soltando tudo que sai na sua cabeça não, e cuspindo não. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Nós precisamos de meditar, nós precisamos de refletir. Ai, pastor, eu sou sanguínea. O único sanguíneo que devia estar sobre você era Jesus, o sangue dele derramado sobre a sua cabeça. E na palavra diz que nós temos que ter domínio próprio. Então vai buscar, irmão, domínio próprio. Busca domínio próprio. E na melhor oportunidade você fica quieto, então eu não falo nada.
porque depois o caminho que você tem que fazer para corrigir toda aquela lambança é muito ruim. E eu falo para vocês o seguinte: tem gente que fez lambança e até hoje não corrigiu, ficou por isso mesmo. E isso também está lá, sendo anotado. Existe um livro, irmãos, a respeito das nossas vidas, não se engane. Você tem a oportunidade singular de escutar a palavra do Senhor e de entender realmente o que Deus espera de vocês. Não ignore isso. Não finja que você não está aqui hoje. Não finja que você não tem uma Bíblia dentro da sua casa ou no seu aplicativo. Porque nós precisamos de ter a palavra do Senhor, não somente dentro da nossa casa, mas dentro do nosso coração também. Para que o nosso coração não seja mais chamado de corrupto e nem de enganoso. Para que realmente aquilo que a gente aprenda seja o que a gente vive. Coloque isso aqui para dentro de você. Amém? Em todos os episódios de rebeldia do povo contra Deus, Moisés, apesar de ficar muito triste com tudo que via e às vezes até ficar irado, a reação dele era sempre de conversar com o Senhor. Por muitas vezes ele orou para que a ira de Deus se afastasse do povo. E com a vida que Moisés teve, ele foi inclusive capaz de algumas vezes até confrontar a Deus no sentido de quê? De lembrar a Deus do que Deus é. Ele fala: Senhor, o Senhor é longânimo, misericordioso. Ele falou para o Senhor assim: Senhor, o Senhor tirou esse povo do Egito, as nações já te conhecem, o povo do Egito te conheceu, eles espalharam notícia. Lá em Canaã o pessoal já deve estar sabendo também, e agora o Senhor vai matar esse povo aqui no meio do Egito. Isso era uma intercessão. Mas Moisés não falava em causa própria, não. Quando ele falou para o Senhor isso, ele falava em causa do povo, pedindo misericórdia de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Moisés era um homem que via Deus face a face. Ele levava a sua vida em busca de agradar o Senhor, cumprir o seu propósito de conduzir o povo a Canaã e ensinar ao povo que a obediência a Deus é sempre o melhor caminho. Mas olhe para você hoje nessa noite. Eu olho para mim hoje nessa noite e eu quero pensar: eu e minha boca grande, quantas vezes nós reclamamos, quantas vezes desistimos no meio do caminho daquilo que Deus me disse para fazer. Tem coisas que Deus falou para pessoas aqui fazerem. Olha, tem isso para você fazer para mim, e nós paramos de fazer no meio do caminho. Quantas vezes com a minha palavra eu desanimei as pessoas? Quantas vezes a gente mata a fé das pessoas? Tem pessoas que estão ali, correndo atrás mesmo de fazer as coisas para o Senhor, e a gente vem com uma palavra miserável e quebra as pessoas. Fala coisas que desanimam, fala coisas ali que a pessoa, de repente, ela estava se sentindo tão bem, ela começa: nossa, eu estou fazendo diferença mesmo? Eu vou parar de fazer. Quantas vezes com a nossa boca nós interrompemos coisas que pessoas estavam fazendo, porque nós desacreditamos elas de que elas eram capazes. Quantas vezes eu me amaldiçoei o meu próximo. Então eu pergunto para você hoje: que argumento eu tenho para achar que às vezes eu tenho o direito de questionar a Deus, de me rebelar contra Ele por causa dos meus problemas e frustrações, que na maioria das vezes são consequências de coisas que eu mesmo fiz? Quantas vezes na minha caminhada até hoje, a minha boca foi responsável pela destruição de alguma coisa ou de alguém? A palavra do Senhor diz que depois de Moisés, outro profeta, se levantaria, que seria muito maior do que ele. E esse homem foi Jesus, o nosso Salvador. Moisés, ele é para nós um modelo. Ele também teve os erros dele, também teve as dificuldades dele, mas esse homem, ele via Deus face a face, ao ponto de Deus, na paraxá anterior, defendê-lo. Falar para eles assim, para Miriam e para Arão: quem que vocês acham que vocês são? Eu falo com Moisés face a face. Vocês eu falo por um sonho, vocês ouvem a minha voz. Moisés não, ele vê minha face. Então, a gente podia querer ser um pouquinho igual a Moisés, porque talvez, se a gente for igual a Moisés, se a gente buscar essas características deste servo de Deus,
Quando a gente se levantar para questionar Deus, a gente não vai se levantar em causa própria, não. A gente vai falar coisas que estão exercendo misericórdia na vida de outras pessoas. A gente vai falar com Deus a respeito daquilo que Deus é, e não falar daquilo que Deus não é, porque Deus não é injusto. Deus não decepciona as pessoas. Então, na palavra do Senhor, você tem modelo de pessoas que realmente falavam com o Senhor e o Senhor as ouvia, mas a vida delas dava testemunho de quem Deus é. E nós não fazemos nada, nós reclamamos, nós desistimos, nós paramos e achamos que podemos bater boca com Deus. Porque o Senhor não fez isso, porque o Senhor falou que ia fazer aquilo, mas o Senhor não fez. Esquecemos que nós falamos um monte de besteira, fazemos um monte de besteira, ignoramos aquilo que Deus tem de bom para nós. Abra sua Bíblia para nós encerrarmos, em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Primeira Coríntios 10, a partir do versículo 1. Ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer, beber, levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pela mordedura das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. O apóstolo Paulo aqui nessa carta aos Coríntios, ele fala de todo esse relato que eu fiz com vocês hoje. E ele fala, olha, isso foi registrado para nosso exemplo. Isso é para a gente ler e não querer fazer igual. Isso é para a gente olhar e falar, não, eu não vou continuar dessa maneira. E esse último versículo aqui, olha, aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Toma cuidado se a palavra de Deus não entra no seu coração. Toma cuidado se você acha que você é muito certo em todas as coisas, porque nessa hora nós já estamos pecando. E vamos tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. E vamos alimentar de forma correta a nossa alma, o nosso espírito, para que a gente não venha cair, porque nosso Senhor, Ele falou também que, olha, a carne é fraca, o espírito já está pronto, mas a carne é fraca. E todos os dias nós temos que lutar para vencer as nossas dificuldades, vencer as coisas que pensamos, as coisas que falamos. Mas o melhor caminho para a gente vencer é nos baseando no que está escrito aqui dentro dessa palavra. Amém? Então, que esse tema de hoje, eu e a minha boca, não saia da sua mente. Que você comece a refletir nas coisas as quais você precisa te mudar, nas coisas as quais você precisa parar de falar, e na postura que você precisa tomar diante de Deus, para que o que está aqui dentro de você se transforme naquilo que Deus tem para você, para que você seja um testemunho vivo, uma carta do Senhor andando nesse mundo e levando a salvação.